sejam todos bem-vindos! Mais um dia de aulas do canal Educação. Aula de Química, professora Érica Ramos. Minha amiga Rosinha, parceira do Estúdio 3, chefe Fernando. A Adriana já está presente, direto de Isaías Coelho. Dia 5 de julho. Eita, já entramos no mês das férias, Adriana. E aí, Rosinha? Animada? Doida pelas férias? Você tem a cara limpa. Olha, gente, galera de Dom Inocêncio que está com a gente, ótimo dia para vocês. Hoje, na aula de Química, a gente vai relembrar alguns conteúdos, né? Vão estar na prova de vocês, conteúdos como processos de oxidação e redução. Então, a aula de hoje, em específico, é para relembrar isso. Na quinta-feira, a gente praticamente vai fazer uma manhã de resolução de questões. Então, na quinta-feira, muitas questões para a gente fixar tudo aquilo que viu sobre polímeros, biomoléculas. Então, é uma parte interessantíssima, vai te ajudar na biologia também, certo? Porque as componentes curriculares hoje em dia, elas estão muito interligadas. Então, tá baixo, mulher, porque eu estou educada hoje, Adriana. Entendeu? Estou educada, falando baixo. O timbre da voz está assim, quieto, porque, né, a pessoa tem que ter educação. Fofa, é porque no final do mês, do semestre, a voz realmente ela já não é a mesma. Não dá nem para eu te gritar mais, mulher. Pessoal, então vamos lá? Bora para a aula de hoje, revisão dos processos de oxidação e redução. Como objetivos de aprendizagem, nós temos reconhecer os processos de oxidação e redução no cotidiano, como é que eles aparecem para a gente, como é que eles ocorrem, a gente pode reconhecer. Identificar o quê? O número de elétrons envolvidos nesses processos, tanto da oxidação como da redução. E assim, após essa identificação, conseguir atribuir o NOx, 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 número de oxidação, é o NOx das espécies químicas. E eu só consigo fazer isso, pessoal, quando eu consigo identificar o número de elétrons envolvidos nesse processo. E tem a diferença também, se for oxidação, que é quando o cara perde elétrons, ou se for redução, que é quando o cara ganha elétrons, certo? E também, por fim, aprender a identificar espécies químicas presentes em transformações, tanto de oxidação como de redução. Então, se vocês repararem bem nesses objetivos, nós temos reconhecer, identificar e identificar. São habilidades primárias, habilidades mínimas. De acordo com a taxonomia de Bloom, esse aí é o começo, né, do processo de aprendizagem. Então, se você domina esses conceitos de reconhecer e identificar, você está com as habilidades básicas ok. Então, é o nosso objetivo aqui, tá bom? Bom, essas reações, você pensa que só acontece na ferrugem. Aí você fala do processo de oxidação e redução, aí você pensa que, vou pensar na ferrugem. Pelo amor de Deus, não é só ferrugem que é esse processo, não. Quando você corta uma maçã, depois de um tempo, Adriana, ela fica como? Eu vou esperar a tua resposta, viu? Quando tu corta a maçã, corta a banana, né? Descasca a banana e corta a banana. Depois de um tempo, ela fica como? Diz aí para mim, Adriana. Qual é a aparência da maçã, da banana? Porque senão eu vou ter que perguntar para a Rosinha.
Ela muda de cor. Hoje tem. Ela muda de cor. Ela vai escurecendo. A batata doce. A gente tem que cortar a batata doce debaixo da água, não é, Rosinha? Por quê, Rosinha? Porque ela escurece rápido, né? E o que é esse processo de escurecimento? Gente, isso é a oxidação. É quando a fruta tem contato com o oxigênio do ar. Por que que, por exemplo, vende-se macaxeira naqueles pacotinhos do supermercado, que por sinal é muito caro? Porque ali elas estão embaladas a vácuo, elas estão descascadas e não tão pretas, né? Elas estão bem branquinhas, aquela cor linda no pacote. Porque também elas estão embaladas a vácuo. Quando você retira totalmente o ar, você reduz a probabilidade de oxidação. Então, esse composto ele vai apodrecer mais lentamente. Entendeste? Demora mais para ele apodrecer. Então, é mais ou menos isso. E isso acontece dentro do nosso corpo, com as nossas células. Então, imagine, quando a gente fala de oxidação, não é só o oxigênio que é o responsável, tá? Pode ser tantos outras espécies químicas aí que podem causar esse processo. Por exemplo, células defeituosas. O que que causa essa má formação celular? Muitas vezes o excesso de radicais livres. Radicais livres, pessoal, são espécies químicas muito instáveis. Tipo, eles são bem agitados. Aí eles atacam a célula, interferem no processo de replicação celular. Aí o que que vai acontecer? A célula vai se reproduzir de maneira errada. E ela começa loucamente. Aí vem o câncer, né? E outros problemas. Por isso que a gente costuma falar sobre essa ingestão de alimentos antioxidantes, né? Que previnem os radicais livres. Previne o ataque deles às células saudáveis, né? Para evitar esse tipo de coisa. Tá? Por isso que é importante. Mas também tem outros processos na indústria, né? Como a oxidação da borracha, etc. Então, eu acho isso aqui super importante. Oxidação é a perda de elétrons, tá? E a redução é o ganho. Só que, como é que eu vou saber, Adriana, o NOx de um fulano? Presta atenção. Rosinha e Adriana, atenção. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar uns carinhas. Vou colocar um NOx para eles e quero saber o que aconteceu. Bora, vão pensando aí. Vai pensando que hoje vai ter competição das amiguinhas. Vai ser bem legal e divertido. Não é, Adriana? Adriana já está empolgada. Quer muito competir, né, Adriana? Inclusive, ela está muito presente aí, conversando aí, não é, Rosinha? Ela está super feliz. Que hoje eu não vou deixar ela nem limpar a casa. Adriana, tu presta atenção, Adriana. Olha só, ela sumiu. A bicha é. Ó, tô de olho em ti, viu, bonitinha? Presta atenção. Ó, seguinte. Todos os átomos, naturalmente, eles existem na forma neutra. O que é o neutro aí da matéria? O neutro é que não é que não tenha carga, mas que o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas.
E para você que não lembra, o átomo tem no núcleo os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que são negativos, que são partículas sem carga, certo? Os nêutrons são partículas sem carga. Aqui eu estou representando o núcleo do lítio, que tem número atômico 3 e número de massa 7. O que isso quer dizer? Quer dizer que na eletrosfera do lítio, eu tenho 1, 2. Espera aí, deixa eu só colocar aqui no lugar certo, porque eu coloquei no lugar errado. 1, 2, 3. Ele tem 3 elétrons. Por quê? Por que ele tem 3 elétrons? Porque todos os átomos tendem a ser neutros. O número de prótons, que é o que tem dentro do núcleo, que é esse númerozinho que fica aqui embaixo, ó, da representação, é o mesmo número de elétrons. Então, pessoal, o número de cargas positivas sempre é igual ao número de cargas negativas para um átomo normal, um átomo neutro. Mas nem sempre ele está neutro. Às vezes ele está na forma oxidada. Então, eu vou até apagar aqui e vou colocar o lítio, já que eu coloquei ali como exemplo. Observa por que o lítio está com esse sinalzinho de mais. Porque veja o seguinte, próton pode sair do núcleo ou é mais fácil o elétron sair? É mais fácil o elétron sair. Então, quando um elétron sai, ó, veja bem, uma camada, no caso do lítio, deixa de ser ocupada. Ele passa a ter quantas cargas positivas no núcleo? Tu mexeu com as cargas positivas? Não. Continua tendo as 3 cargas positivas. Agora, tu passou a ter quantas cargas negativas? 1, 2. Ó, 2 cargas negativas. Como é que fica aqui? 2 negativas anulam 2 positivas. E aí sobra o quê? Sobra uma carga de 1 positivo. E é essa carga que está aqui, ó. E é essa carga que é representada aqui em cima do lítio. Você está entendendo, Adriana Souza? A Rosinha já entendeu. Ela, inclusive, vai já dar explicação. Vou lá levar o microfone para ela, vai já explicar. Viu? Não se preocupe. Se você tiver dúvida, explique agora, que depois a Rosinha vai tirar todas as suas dúvidas. Rosinha está expert. Inclusive, estou aqui tentando convencê-la a fazer concurso para a área. Minha filha responde tudo. Destrói com o menino aqui na 3ª série. Então, Drica, ó, seguinte. Você viu que esse mais não é que ele ganhou uma carga positiva. Você percebeu que eu não mexi com as cargas positivas do núcleo. Eu mexi com os elétrons. Mas quando eu fui verificar, ó, estava com 3 cargas positivas e 2 negativas. Então, eu estou com um saldo de uma carga positiva sobrando. E é essa carga que vem aqui para cima. No caso do cloro, como está negativo, é porque ele tem um elétron a mais. Esse oxigênio aqui tem um elétron a mais. E esse outro oxigênio aqui tem 2. E assim vai. Eu digo que aqui eu tenho um cátion monovalente, ânion monovalente, monovalente, bivalente. Hoje eu vou matar nele. Ó, então, toda vez que você vê esses átomos, essas espécies químicas positivas, você pode ter certeza que sofreu oxidação, porque perdeu, né? No caso do lítio, ele sofreu oxidação, ele perdeu quantos elétrons?
Ele perdeu um elétron, né? Drica, quando as cargas negativas são maiores que as positivas, eles aparecem aqui o negativo, ó. Olha bem aqui na letra B, no caso do cloro. Você está vendo? O cloro, salvo engano, 17. Pronto. Então, o que eu quero dizer aqui? Quero dizer que esse cloro tem 17 prótons, que são 17 cargas positivas. E como ele está com esse negativo lá em cima, quer dizer que ele tem uma carga negativa a mais. Então, é porque ele tem 18 cargas negativas, certo? Então, assim, eu posso dizer que o NOx desse átomo é menos 1. Que é a quantidade de elétrons que ele tem a mais, certo? Aqui, o NOx do lítio é mais 1. Porque ele tem esse elétron a menos, ele ficou com a carga positiva a mais. Por isso que é mais 1. Agora, eu queria que vocês observassem aqui. Da letra C para a letra D. O NOx do oxigênio na letra C é menos 1. E na letra D, menos 2. Galera, quantos elétrons foram envolvidos aí? Primeira coisa, raciocínio, ele perdeu ou ele ganhou elétron? Ele ganhou, não foi não? Se ele está ficando negativo é porque ele ganhou elétron, porque o elétron é negativo, certo? Quando a gente diz que o cara ganhou o elétron, é porque ele sofreu redução. Quantos elétrons ele ganhou? Apenas da letra C para a letra D. Rosinha, quantos elétrons aí? Porque a Adriana está respondendo, não. Acho que tem que ajudar. Da letra C para a letra D. Da C para D. Você está falando dele todo, né? Você quer mostrar poder, né? Sabe que, como tem menos 2 aqui, o oxigênio saiu de neutro, né? Para cá, então ganhou 2 elétrons. Mas se fosse daqui para cá. Só minha filha, porque quem mostra o poder primeiro sabe o resto. Vocês estão vendo aí? Adriana. Adriana, tu presta atenção, Adriana. Rosinha vai comer a boia de vocês não estão vendo. Sei que boia, hein? Ó, gente. Então, vocês viram que aquilo ali acontece mais em metais. É muito comum. Na tabela periódica, a gente tem a reunião, né, dos principais... de todos os elementos químicos conhecidos. E aí nós temos as famílias 1, 2, antigamente, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque essa galera aqui do meio é a galera dos metais de transição. A gente não fala muito, tá bom? Aí essas outras aqui a gente fala. Família 1A, família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, certo? Então, gente, essas famílias indicam justamente a carga possível que esse átomo vai ter. A gente tem a famosa regra do octeto e ela manda, né, que os elétrons tenham o maior número de elétrons na camada de valência, que é de 8, tá? Então,
Na família 1, a tendência é que ele fique com o NOx mais 1. A família 2, a tendência é que ele fique com o NOx mais 2. E aqui na 3 também, NOx mais 3, seguindo a sequência, né? Na 4, a galera varia de mais 4 até menos 4, acredite. Porque a partir da família 4, nós temos os... Deixa eu até botar aqui direitinho. Tá feio, né? Essa tabela minha aqui ficou estranha. Cinco, 6, 7, 8. Pronto. Então, aqui, ó, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Antigas, né? Hoje é família 13, 14, 15, 16, 17, 18, enfim. A partir da família 4, nós temos os ametais. E aí, os NOx podem variar. Tá bom? Porque vai depender de quem o cara tá ligado. A gente diz que é uma carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação. Adriana, deixa eu te falar o seguinte. Elemento eletronegativo. Tu sabe como é que funciona isso? Tu sabe quais são os mais eletronegativos? Sabe, Drica? Ou não? Porque se você me disser que não lembra, eu coloco bem aqui. Rapidinho para você. Porque é importante. Tá? Me dá esse feedback. Pessoal de Aliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro, Dom Inocêncio. Sabe não, né? Normal, sem problemas, Drica. Esse negócio de eletronegatividade é a força que o cara tem para manter os elétrons perto de si numa ligação química. Olha aqui essa representação do HCl. Numa representação normal, Drica, seria assim a ligação, ó. O elétron do hidrogênio, vou fazer como um X, né? E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se eles tivessem a mesma eletronegatividade, ia ficar assim. Esse círculozinho aí. Por quê? Porque eu ia mostrar que estava servindo tanto para o hidrogênio como para o cloro. Mas eles são diferentes. Como eles são diferentes, eles têm forças diferentes. Um é mais eletronegativo do que o outro. Olha o nome, eletronegativo. A tendência de ficar negativo, carregado eletricamente, tá? Aí ele puxa para ele, ó. O cloro puxa para ele. Puxou, filha. Pronto, se eu quebro aquela ligação ali, o hidrogênio fica sem nada. Coitado. Aí ele sai positivo e o cloro sai carregando o elétron dele, que é negativo. Então, a eletronegatividade é a força que um átomo tem de manter o elétron perto de si. E aí a gente tem sempre os 3 mais eletronegativos, que esse eu acho que você precisa saber. O flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Esses são os 3 mais eletronegativos da tabela periódica. São eles, tá bom? O flúor, Drica, o oxigênio e o nitrogênio. Pessoal, por que é importante você dominar
isso de eletronegatividade, porque também, além de saber determinar o NOx, vai te ajudar nas propriedades dos compostos covalentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, por exemplo, como é que eu vou diferenciar o ponto de ebulição de, digamos, dois álcoois? Dois álcoois de mesma massa molar. É, álcool. Como? Através das forças intermoleculares. E elas dependem disso aqui, tá? Dessa eletronegatividade dos átomos. Viu, gente? Então, não achem que isso é besteira. Anotem isso, tá bom? O grupo mais eletronegativo da tabela periódica chama-se grupo FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá? Por exemplo, se eu fosse ligar o hidrogênio com o flúor, precisasse quebrar essa ligação. Bora, Adriana. Vou esperar você me responder. Eu não sei fazer raio. Poxa. Bom dia para minha amiga Raquel, que eu não tinha dado bom dia. Rachel, está sumida, Rachel. Tá mais sumida que dinheiro esse mês que não... Eita, Raquel, pelo amor de Deus, Raquel. O mês já acabou, não tem quem aguente mais. Eita. Bora, Adriana. Olha esse como exemplo, né? Tá vendo aqui esse como exemplo? Tu viu o hidrogênio que era ligado com o cloro, aí rompeu a ligação aqui. O pobre do hidrogênio saiu positivo porque perdeu o elétron. Então, ficou com um NOx 1+, ou mais 1, tanto faz. O cloro ganhou um elétron. Aí, ele ficou, então, com o NOx 1- ou -1, tanto faz. Bora, Adriana! Ave Maria, eu tenho que gritar, Raquel. Tá vendo aí, ó? Eu tinha dito que eu não tô mais nem boa para gritar. A Adriana me provoca, mulher. Depois ela vai dizer que foi passar o café. Ou foi limpar a casa, ou foi atender um vizinho que chegou. Tu acredita? Bom dia, seu Fernando. Um alô aí para a dona Lara. Bora botar para assistir a aula. Bora, Adriana Souza. Se eu quebrar a ligação do hidrogênio com o flúor, quem tem mais força aí? Quem vai ficar com o elétron? Quem vai ficar com o elétron? Como vai sair o hidrogênio e como vai sair o flúor? Depois dessa separação, desse divórcio. O hidrogênio vai sair carregado positivo ou negativamente? Porque se você não responder, a Rachel vai acabar tendo que responder, né não, Rachel? Eita, galera. O flúor vai sair com um elétron muito bem, porque você viu aqui que o flúor está entre os elementos mais eletronegativos. Inclusive, não tem ninguém mais forte do que ele. Isso, Drica, muito bom. Então, se ele sai negativo, é porque o hidrogênio sai positivo. Tá bom? Entendido essa parte? Ó, por exemplo, outra dica bem aqui para vocês. Carbono do CO2. Carbono no CO2, ele tá assim, ó. Aí ele vai quebrar essas ligações. Valeu, Drica, é exatamente isso, tá bom, meu amor? Ó, quebrou a primeira e quebrou
a segunda. Então, Adriana, quem é mais forte aqui? O carbono ou o oxigênio? Quem é mais eletronegativo? Quem é mais forte? Quem é que vai ficar com esses elétrons? O NOx do hidrogênio, do oxigênio seria quanto? E aí, minha irmã? Ave Maria, C.A. Eu, hein? Ele quebrou uma ligação, já ficou com um elétron aqui. E o carbono ficou um positivo. Quebrou a outra ligação, o oxigênio ficou com um negativo e o carbono ficou com outro positivo. Vamos olhar para esse lado de cá. Quebrou uma ligação, carbono fica positivo aqui, oxigênio negativo ali. Quebrou outra, carbono positivo, oxigênio negativo. Então, vamos fazer o saldo de cada um. E isso, Drica, isso. Então, o oxigênio ganhou quantos? 2 cargas negativas. Então, NOx menos 2. O carbono, ó, 1, 2, 3, 4 cargas positivas. Qual é o NOx dele? Mais 4. O oxigênio, menos 2. Sacou? Como é que funciona NOx em compostos covalentes? Quem perde é o positivo. Muito bem, meu amor, é isso aí. Viu? Então, a gente diz que o NOx de cada um aqui nessa ruptura, né? O hidrogênio vazou sem o elétron dele, ficou com o NOx mais 1. E o cloro, aqui no caso do HCl, ficou com o NOx menos 1. Então, ó, toda vez que você vê um átomo ficando cada vez mais negativo, ó, perdão, mais positivo, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, 0, 1, 2, 3, 4. Ele está ficando mais positivo, ele está perdendo mais elétrons. Está sofrendo a oxidação. Tá bom? Então, se eu disser que um átomo X, imagine um átomo X, e esse átomo X, ele teve a seguinte situação aqui. A seguinte situação, X estava com o NOx menos 5. E na segunda situação, o X estava com o NOx mais 2. Aí eu pergunto, quantos elétrons foram envolvidos nessa passagem aqui do mais 5 para o mais 2? E aí? Menos 5 para o mais 2, perdão. Então, ele estava onde? Ele estava aqui, não era? Pois vamos ver. 1 elétron. 2 elétrons. 3 elétrons. 4 elétrons. 5. 6. 7. Ó. Ele saiu de menos 5 para mais 2. Então, qual foi o delta NOx, né? O número de elétrons envolvidos? Foram 7 elétrons perdidos. Vocês, ó, aí a Drica, rapaz. Vocês entenderam como é que funciona esse negócio?
Sacaram, né? Ó, teve uma questão de ciclo biogeoquímico no Enem, em que mostrava o ciclo do nitrogênio, era do carbono, e perguntava em qual etapa o cara estava sendo oxidado. Então, por exemplo, o cara saiu. Era o nitrogênio, eu acho. Ele saiu de NO2, chegava lá em NH3. Aí, você tem que saber o NOx do cara. Como é a estrutura do NO2? É assim, ó. Opa. Do NO2 menos. É assim. E o nitrogênio perde para o oxigênio. Por quê? Lembra? Grupo FON, Adriana. Flúor manda, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Então, o oxigênio manda no elétron, tá? Então, o nitrogênio aqui não precisa nem calcular. Ele está ligado com o O, então ele vai perder, ele vai ficar positivo, com certeza. Só que aqui ele está ligado com o hidrogênio, e o hidrogênio é mais fraco que ele. Então, sabe que ele vai ficar negativo. Qual seria a molécula em que ele está oxidado? Aqui, com o oxigênio. Tá bom? Então, existem questões que colocam essas perguntinhas sobre oxidação e redução, tá bom? Então, pessoal, algumas coisas a gente tem que anotar mesmo. Eu não sei se vocês já têm isso no caderno. O H, o NOx dele, mais 1, representando assim, ó. H mais 1. Os halogênios como flúor, cloro, bromo, iodo, todos têm o NOx menos 1, tá bom? Oxigênio e enxofre, NOx menos 2. NOx, que é o número de oxidação, para dizer se o cara perdeu ou se ele ganhou. Quando ele fica positivo, é porque ele perdeu. Quando ele fica negativo, é porque ganhou. O nitrogênio e o fósforo é menos 3. E a soma dos NOx de todos os átomos num composto é igual a 0. Veja. H2O. Eu lembro que eu ensinei vocês a calcular o jogo da velha, não foi? O NOx do oxigênio é sempre quanto? Menos 2. Esqueci o NOx do hidrogênio. Tem como saber. O NOx do hidrogênio é mais 1, gente. Vamos ver se essa história que ele falou é verdade. 2 vezes mais 1, 2. Mais menos 2 deve ser igual a 0. Mais com menos, menos. 2 menos 2, 0. É exatamente isso mesmo. Bom, a isso aqui. Como é que a gente sabe, Érica, esse NOx desses caras? É só você olhar, né, Adriana? Lembra do FON e lembra que o carbono é mais forte que o hidrogênio, tá? Então, entre o carbono e o hidrogênio, quem ganhou o elétron dessa ligação? Carbono. O hidrogênio ficou positivo. Esse aqui ficou positivo, o carbono ficou negativo. Nessa ligação aqui, hidrogênio positivo, carbono negativo. Nessa, hidrogênio positivo, carbono negativo. Então, o NOx dele, ó, 1, 2, 3, 4, são 4 negativos, sacou? Como é a parada? E quando o carbono está ligado com outro carbono? Oxe, não são iguais? Se são iguais, tem a mesma força. Se tem a mesma força, ninguém ganha nem perde.
Mas aqui, ó, ele ganha do hidrogênio aqui. Ele ganha desse hidrogênio aqui. E ele ganha desse aqui também. Mas desse carbono aqui, ele não ganha. Então, qual é o NOx dele? Menos 3. Vamos ver esse carbono do meio. Com esse carbono do meio, pessoal, ó, ligado a esse carbono aqui, ganha alguma coisa? Não. Ganha alguma coisa? Não. Agora, com hidrogênio, ele ganha. Com hidrogênio, ele ganha. Então, qual é a carga, qual é o NOx desse carbono? Menos 2. Sacou, Drica? Que massa, viu? Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Que na molécula orgânica você tem que analisar o carbono direitinho. Quando ele está na forma de hidrocarboneto, ele sempre está num NOx mais negativo, talvez numa forma reduzida. E quando ele vai virar álcool, aldeído, ACQ, aí ele vai oxidando. Vamos calcular os NOx agora. Questão, galera. Eu quero calcular o número de oxidação do carbono nos seguintes compostos. Então, eu vou dar 2 minutinhos para responderem a letra A. 2 minutinhos na tela. Vamos lá, eu vou montar só a estrutura para vocês. Tô vendo instante e hora Eliseu Martins aparecer aqui com a resposta. Jura? Olha, vamos olhar individualmente cada ligação, tá bom? Então, você vai olhar o hidrogênio que está ligado com o carbono. Quem é mais forte aí, Adriana? Bora, minha irmã, não me passa vergonha, não. Eu tô botando fé em ti. Ainda bem que agora a Rosinha já entrou para te dar o apoio. Ela tá aqui te dando apoio. Agora me diz, como é que é? Quem ganha? Minha irmã, o hidrogênio é mais fraquinho que o carbono. Então, ele vai ficar positivo e o carbono vai ficar negativo nessa ligação aqui, em questão. Muito bem. Vou para outra. Não é outro hidrogênio?
Aqui também não é outro hidrogênio, pois cada ligação com o hidrogênio, o carbono sempre ganha, tá bom? E o hidrogênio sempre perde. Bom, e com o bromo, Érica? Aí já está aqui, muito bem, Adriana. Tenho 3 cargas negativas no carbono, mas está faltando a ligação com o bromo. E agora, como descobrir? A eletronegatividade, ela cresce na tabela periódica. O contrário do raio atômico. Ela cresce da seguinte forma: esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo? Então, onde está o carbono? Mais ou menos na família 4, né? O carbono está por aqui. E o bromo está onde? Na família 7, por aqui. O bromo é mais eletronegativo que o carbono, portanto, ganha os elétrons dele. O bromo fica negativo e o carbono fica positivo, certo? Então, ó, um positivo anula um negativo. Qual é o NOx do carbono aqui? Qual era o NOx do carbono aqui, ó? Ficou 2 cargas negativas sobrando. Então, NOx menos 2. Ok? Vamos para a letra B. Eu vou fazer a letra B e vou deixar a letra C para você. Viu, dona Adriana? Vou fazer aqui a letra B, que é C2H6O, que é a fórmula molecular, ó, 2 carbonos com 6 hidrogênios. Ave Maria, tudo torto, eu, hein? Cruz credo, né? Você caiu o Breno, né, Rosinha? Tava tudo retinho, bonitinho. Né, Rosinha babona? Olha, Adriana, tá aí. Muito bem. Agora, ó, eu vou responder a letra B e você vai responder a letra C. É desse jeito, comigo é assim. Ó, já sabe que hidrogênio perde, né? Então, bem aqui nessa ligação, o carbono vai ganhar um elétron. O hidrogênio vai ficar positivo. Aqui o hidrogênio vai ficar positivo e o carbono vai ficar negativo. Aqui o hidrogênio positivo e o carbono negativo. Carbono com carbono, nadinha. Então, o NOx desse carbono aqui, o NOx dele aqui é menos 3. Certo? Tem que ser assim, Adriana. NOx do hidrogênio aqui mais 1, porque o carbono ganha dele. Aqui também o carbono ganha dele. Mas na hora que chega com oxigênio, beberes, não tem para ninguém. Tá lá do grupo FON. O oxigênio é que ganha e o carbono fica positivo nessa ligação. E aí ele ganha também do hidrogênio aqui nesse caso, que afinal de contas o hidrogênio está perdendo para todo mundo. Então, vamos definir o NOx desse segundo carbono. Vamos lá. Uma carga negativa, só que tem uma positiva. Então, uma positiva anula uma negativa, então o NOx do carbono aqui é menos 1. Tá bom? Aí eu vou montar a letra C para você, dona Adriana. Porque a galera parece que está na sala lá, não quer responder, não sei o quê. Né? Não quer. Vou fazer o quê? Vou abrigar? Vou matar? Não vou. Só botar no máximo a Rosinha para responder daqui a pouco. Não se preocupem. Você vai ter todo o apoio dela. 2 minutinhos na tela para responder a letra C. Por favor.
Olha, Adriana. Gente, é porque vocês não estão vendo aí, viu? A mulher tá dando um show. Ela explicou que aqui, ó, o primeiro carbono vai ficar com a carga de -3, porque ele vai ganhar de todos os hidrogênios e com o carbono nem ganha nem perde. Portanto, o NOx dele aqui é -3. Esse outro carbono ganha desse hidrogênio, mas perde para o oxigênio em todas, né? Fica positivo na primeira ligação e na segunda ligação. Aí, ó, um positivo anula um negativo. Sendo assim, o NOx do carbono, desse segundo carbono, passa a ser +1. Certo? Adriana, gostei muito da sua participação, minha princesa. Obrigada, viu? Muito bom. Vamos ver o número de oxidação dos carbonos aqui. Com o cloro, perde para o cloro. Perde para o cloro, perde para o cloro e perde para o cloro. Então, ele vai ficar com quantas cargas positivas? Ó, 1, 2, 3, 4. Qual é o NOx dele aqui, Drica? +4. Certo? Esse outro aqui, ó, do hidrogênio, ele ganha. Opa! Do oxigênio, ele perde. E 2 vezes, né? Perde aqui, perde aqui. E desse outro oxigênio, perde também. Então, uma positiva anula uma negativa. A carga desse carbono é +2. Não, meu amor, relaxe. Relaxe, tá? Tinha que corrigir aqui. +4, +2, o +2 era aqui. E o outro era o quê? Aqui ele ganha do hidrogênio, perde do oxigênio. Perde, a molécula é a mesma, vai ser a mesma coisa. Então, +2 também. Tá bom? +2 também seria a letra C, porque tem esse 0 aí no meio que tá deixando errado. Ó, calcule os números de oxidação dos átomos de carbono apontados. Drica, com hidrogênio, ele ganha, né? Com o outro hidrogênio, ele ganha. E com o cloro, perde. Com o cloro, perde. O que você vai fazer? Um positivo anula um negativo. Um positivo anula um negativo. Qual é o NOx do carbono aqui, Rosinha? 0. Pronto. E a mulher nem treme. A mulher nem treme. Vocês são besta. Ó, carbono aqui ganha do hidrogênio. Então, fica -1. E dos outros, não acontece nada. Então, não perde nem ganha. Então, o NOx desse aqui é -1. Esse aqui, ó, o grupo, né? O grupo FON principal. Então, N ganha do carbono. Quantas ligações? Ó, carbono com carbono aqui, nem ganha nem perde. São 3 ligações com o N, então ele fica positivo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, o NOx dele é +3. E tem o último carbono, né? Que aqui não ganha, nem perde, não ganha, nem perde, não ganha, nem perde, não ganha, nem perde, mas aqui ele perde. Eita, povo que quer me tombar. +1. Sim, Adriana, é assim, ó. A ordem é mais ou menos essa. A ordem de eletronegatividade, tá bom? É porque a gente não orienta a decorar. É, mulher, um complô contra mim, eu não entendo.
Mas a Rosinha, ela encabeça tudo isso. Manda uma cabeçada nela agora e aqui que vocês não viram, não. Acho que ela tá zonza até agora. Tô brincando, gente. Obrigada, meu amor, pela participação. Você é incrível. Lhe encontro hoje à tarde, à noite, 18 horas, no nosso grupo de monitoria. Beijo, galera. Tchau, até a próxima.